E eu fico observando a minha história, que é igual a de centenas de milhares de crianças brasileiras, né? Crianças que sofreram o abandono e depois do abandono vem todas as consequências que você vai conhecer ao longo da nossa conversa, né? Uhum. Então, a mamãe trabalhava fora e vinha em casa de 15 dias. Nós fomos criados pela minha avó. A minha avó era evangélica, então ela nos levava para a igreja todos os domingos de manhã, nos cultos domésticos. Então ela levava meu primo no colo, que era menorzinho, eu andando e meu irmão puxando a saia dela. E assim nós crescemos até a minha adolescência. A minha vida foi assim, com a minha avó. Minha mãe fazia parte da nossa vida porque tinha que trabalhar para nos sustentar. E aí depois minha mãe engravidou de novo. Nós somos 5 irmãos, cada um de um pai diferente. Meu Então Deus. essa é uma realidade que você vê na vida de muitas mulheres, né? Sim. Que os irmãos não são por parte de pai e mãe. Então eu fui criada dentro desse contexto. A minha mãe era ingênua demais, né? Simples demais. Ou se apaixonava fácil demais, eu não sei te responder. Mas só sei que a história é essa. Nós somos 5 irmãos e uma das coisas mais gratificantes da minha vida, tirando as dores e as coisas horríveis que aconteceu na minha vida, é saber que minha mãe conseguiu fazer com que todos nós nos amássemos de verdade. Então, nós nunca ficamos intrigados uns dos outros, nós nos relacionamos bem até hoje, né? Eu sou a mais velha, mas eu tenho mais 4 irmãos. Tenho o Linaldo, que é depois de mim, tenho o Eudes, a Alessandra e o Wilson. E o Alessandro, né? O Alessandro é o caçula dos homens e a Alessandra é a caçula das mulheres, porque só sou eu e ela. Então, vida normal, vida de pobreza, né? Vida de muita pobreza. E essa pobreza já vem da minha avó, que meu avô era cantador de toada, ele fazia embolada, fazia toada lá em Ingá de Bacamarte, Ingá da Paraíba. E ele saía e deixava minha avó com os filhos, ia cantar. Minha avó dizia que ele fazia baile de rapariga dentro de casa e ela tinha que fazer café para as raparigas. Então ela contava muito essas histórias. E meu avô era um homem apaixonado pela música. Depois ele também se converteu, mas teve uma decepção na sua vida ministerial, faleceu muito novo. Minha avó ficou viúva muito nova, 42 anos de idade. Uhum. E aí veio embora para São Paulo com a minha mãe, comigo e com meu irmão. E aí começou a nossa vida assim, em São Paulo, eu e Linaldo, sendo criado pela minha avó e minha mãe trabalhando. E depois minha tia veio também para São Paulo e aí ela começou a arrumar os namorados para minha mãe. Ia para os bailes e minha mãe tinha que ter um namorado porque ela tinha. Minha tia era muito festeira e gostava de fazer baile em casa. Hoje não tem mais isso, mas há 50 anos atrás era normal fazer aqueles bailes, aquelas músicas que o povo fala de roedeira, né? E até altas horas da noite. Então, minha tia, ela proporcionava isso na casa dela mesmo. Uhum. Ela se casou e fazia os bailes na casa dela. E minha mãe ia para esses bailes. A gente morava em bairros diferentes. E aos 12 anos de idade, minha mãe quis me fazer de moça. Então, minha mãe, 11 anos quase para 12, minha mãe me arrumou o primeiro emprego. Como doméstica também, minha mãe era cozinheira e eu era arrumadeira. Então, de manhã eu ia para a escola, à tarde eu fazia o trabalho na casa onde ela trabalhava. E nos finais de semana, nós íamos para os bailes. Minha mãe me colocava salto alto, comprava peruca, e era como se eu fosse a amiga dela. Então, foi assim a minha infância até chegar na adolescência. A minha adolescência começou assim, indo para os bailes com a minha mãe. Então,
À noite ela tomava, nem sei se tem mais, Coca-Cola Pitu. com pinga, né? Era Cuba, se chamava. Eu até me lembro do nome. Era Cuba Cuba Livre, sei lá, uma coisa assim. Então, minha mãe gostava dessa bebida, então ela ia para os bailes, tomava essa tal de Cuba, que era Coca-Cola com cachaça. Você teve contato com álcool nessa época? Não, eu nunca tive contato com álcool. E aí, mamãe vinha para casa embriagada e eu carregando ela, às vezes com o namorado, às vezes com outro namorado. E assim eu fui crescendo. E minha mãe também tomou remédio para morrer. Eu tinha essa faixa de idade por decepções amorosas. Eu Meu nunca vi Deus. minha mãe falar palavrão. Quando ela tomou remédio para morrer, eu ouvi ela falar palavras horríveis, me beliscar. Então, existem muitas situações que eu vivi na faixa dos 11 até os 14 anos com a minha mãe, nessa vida de namoro e farra. E aí eu comecei a descobrir o mundo também, né? A mentir, né? Dizer que ia para a escola e não ir. Comecei a ter amizades de meninas que também não gostavam de estudar. E minha mãe ia trabalhar e ela pensava que eu ia para a escola e eu ia para a feira, eu ia fazer qualquer outra coisa menos estudar. E perdi minha virgindade muito cedo, porque não conhecia nada de o que era princípios, né? Eu conhecia só ser crente. Ser crente para mim não era uma opção. Eu queria viver aquela liberdade que eu achava que tinha, né? Porque não tinha pai. Não tinha pai para ir ver as minhas notas na escola. Não tinha minha mãe para levar na escola. A minha avó tinha que cuidar da gente e ainda dos nossos primos, porque a minha tia também trabalhava e deixava o filho dela com a minha avó. Então, é uma situação muito difícil para as crianças que são criadas sem pai e que uma mãe que precisa trabalhar. De verdade, ela tem que sobreviver, ela não vive, ela sobrevive. E ela está exposta, essas crianças estão expostas a todo tipo de abuso. Verdade. Você Então, tinha quantos anos nessa época que você perdeu a virgindade? acho que 13 anos. Eu ia fazer 13 anos. Tu nova mesmo. Mu- Algum colega de escola, alguma coisa assim, ou foi dessas festas? Não, foi situações muito difíceis. Assim, eu cresci num ambiente onde eu tinha uma tia que ela sempre me chamava de ser vergonha. Ah, essa menina é sem vergonha, essa menina não vai dar para nada. Olha a roupa dessa sujeita. Ela sempre me humilhava. Mas ela tinha esse asco com as meninas porque ela havia perdido uma filha. Ela não tinha filha, ela só tinha um filho natural e um filho adotivo. Até ela adotou muito tempo depois dessa época que eu vivi com ela, essa outra criança. Mas ela tinha isso com todas as meninas da família. Eu e minhas primas sofria Uhum. hoje seria discriminação, né? Chamar a gente de negra, de feia, né? Preconceito, né? Preconceito, Racismo. Tá. racismo. Mas a gente enfrentou tudo isso. Mas a coisa que mais me chama atenção nessa pergunta que você fez é que a minha tia me chamava de ser vergonha, safada. E eu realmente não sabia por que ela me chamava daquele jeito, né? Eu era uma criança, eu não tinha ainda nenhum tipo de maldade na minha cabeça. Infelizmente, é tão comum, às vezes, ver adultos fazendo esse tipo, tecendo esse tipo de comentário com crianças, né? Enfim, e a gente que entende o poder da palavra sabe o quanto o inimigo vê isso como uma brecha mesmo, Uma porta boa para ele uma trabalhar. porta grande É, para que ele comece literalmente a denegrir e sujar o caráter daquela criança, enfim, colocar coisas na cabeça dela
até questões de identidade Exatamente. vindo oriundas de muitas pessoas que eram para abençoar e liberar a sua vida, né? Exatamente.